Salve meus irmãos e irmãs com a paz de Jesus. É uma satisfação mais um dia estarmos juntos a estudar mais um tema maravilhoso. E o tema dessa manhã é apelo espantoso. Deus ele apela diariamente aos nossos corações. E desde o início da entrada do pecado neste mundo, Deus tem apelado aos corações dos homens para que se arrependam, para que se voltem para Ele. Pois o maior desejo que Ele tem é de salvar. Ele quer nos salvar. Ele nos quer para si. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E o texto bíblico de hoje está em Isaías capítulo 6, do versículo 9 ao 13, diz: Então ele disse: Vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu, Deus respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruína e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e do meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser ruínas ou destruídas. Quando Deus enviou novamente Isaías, porque ele deu ao profeta uma mensagem tão estranha para levar ao seu povo? Essa história que acabamos de ler. No fator de Deus aqui pedir para que Isaías falem a eles, eles iriam ouvir, mas não iriam entender, iria ver, mas não iria perceber. Por que Deus enviou esta mensagem, meus queridos? Porque Deus sabia que eles resistiriam à mensagem e endureceriam o coração, fazendo com que o povo endurecessem o seu coração e eles não fossem curados. Eles iriam endurecer, eles não iriam querer receber a mensagem. Deus pediu com que Isaías falasse desta forma, porque sabia que eles iriam endurecer o seu coração. Para não pensarmos que Isaías tivesse ouvido errado, ou que essa mensagem não fosse importante, Jesus citou esta passagem para explicar, porque ele ensinava por meio de parábolas. Vamos ler esse texto, que Jesus repetiu esses textos de Isaías, está em Mateus capítulo 13, versículo 13 a 15, diz: Mas isto falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Olha bem Jesus dizendo: ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Olha bem, Deus não deseja que ninguém pereça, está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Por isso ele enviou Isaías ao povo de Judá e Jesus ao mundo. Deus não quer destruir, mas salvar. Mas enquanto alguns
atendem a seus apelos, outros se tornam resistentes. Entretanto, Deus continua apelando a eles, a fim de conceder-lhes oportunidades de arrependimento. Deus continua apelando a nós, a fim de nos dar oportunidades de arrependimento. Contudo, quanto mais nós resistirmos, mais endurecidos se tornam os nossos corações. Deus quer que os nossos corações estejam abertos a receber-lhe, para que ele possa fazer morada em nosso coração. Assim, o que Deus lhe faz resulta no endurecimento do coração deles, ou seja, no momento enquanto mais resistimos o apelo, o chamado de Deus, mais endurecido se torna o nosso coração. Por isso que Hebreus 3,15 diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mesmo que o Senhor deseje que estas ações o amoleçam, o amor de Deus é imutável. Nossa resposta individual ao seu amor é variável e crucial. A função de um ministro como Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel ou mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo é apelar, mesmo que as pessoas rejeitem a mensagem de Deus. Deus disse a Ezequiel: eles que ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Está em Ezequiel capítulo 2, verso 5. A função de Deus e a de seus servos é oferecer às pessoas uma escolha justa, a fim de que elas sejam advertidas adequadamente, mesmo que acabem escolhendo a destruição e o exílio. Muitos estão passando por provações pesadas por escolhas. Tem outros que exatamente para ser moldados, lapidados, mas tem muitos que estão escolhendo sofrer porque Deus quer ajudar e muitos estão rejeitando. Com essa ideia em mente, como entendemos a função de Deus no endurecimento do coração de Faraó? Deus sabia, gente. Deus sabe. Não. Deus sabe. Deus sabe que no momento em que ele enviasse as pragas ao Egito, Faraó não iria aceitar. No momento em que a Bíblia diz que em Êxodo capítulo 8, verso 15, 32 e 9, 34, Deus, ao enviar as pragas, Faraó iria endurecer o seu coração. Ele não queria aceitar, porque a confiança dele era nos deuses e ele mesmo como um próprio Deus para o povo egípcio. Então, em Êxodo 4, 21, Deus disse: eu lhe endurecerei o coração. Essa é a primeira das 9 ocasiões em que Deus disse que endureceria o coração do Faraó. Mas aqui é porque Faraó iria rejeitar todos os milagres e maravilhas que Deus iria operar no meio deles. Mas também há 9 ocasiões em que o Faraó endureceu o seu próprio coração. Faraó possuía livre-arbítrio, ou ele não seria capaz de endurecer o próprio coração. A mesma forma como nós temos o livre-arbítrio de escolher, certo? Por isso que muitas vezes nós aceitamos e a maioria delas rejeitamos. Mas o fato de que Deus também endurece o coração de Faraó indica que ele iniciou as circunstâncias às quais Faraó reagiu ao fazer sua escolha de rejeitar os sinais divinos. Se o Faraó tivesse sido receptivo a esses sinais, ele teria amolecido o coração e não endurecido, certo? Você já sentiu seu coração sendo endurecido ao Espírito Santo? É uma pergunta que faço a você nesse momento. O que causou esse endurecimento? Você achou isso assustador na ocasião? Qual é a saída? Meus queridos, no momento em que você ouvir a voz do Senhor, não endureça. Veja bem,
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 3 diz: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Amém? Deus, Ele quer te ajudar a todo momento. Basta você querer aceitar. Deus está lado a lado com você. Basta você sentir, querer a necessidade de estar lado a lado com Cristo, você sentirá Ele junto com você. Jesus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença de Deus. Vamos juntos orar? Santo Deus e Pai maravilhoso, muitas e muitas vezes o Senhor tem apelado aos nossos corações, mas a maioria delas temos endurecido, nós não queremos aceitar. Mas o Senhor até o dia do teu retorno irá nos buscar, irá exatamente nos atrair para ti. Abençoe grandemente, Senhor, este povo que tem ouvido o Senhor dia após dia, e que os seus corações amoleçam, ó Deus, e que a maioria deles possam se salvar. Eu sei, ó Deus, falo desta forma porque eu sei que muitos irão endurecer o seu coração e não vão querer te aceitar. Mas sabemos que a Bíblia diz que muitos irão se perder e que a minoria é que irá te aceitar. E que cada um que nesta manhã está te ouvindo, Senhor, faça parte desta minoria, que há de te aceitar e encontrar salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nos toma em teus braços, perdoa nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.